Oi, eu sou a professora Rita Vasconcelos, de Língua Portuguesa, e esse é o meu canal. No vídeo de hoje, eu vou fazer com vocês a correção do plano de estudo tutorado do 8º ano do Ensino Fundamental, volume 1 de 2021, semana 1. Vamos lá? Gente, então aqui na semana 1 do PET 1 do 8º ano, o tema vai ser resenha crítica. O objetivo desse gênero textual, a resenha crítica, é mostrar a opinião do resenhista, ou seja, do autor, sobre um produto cultural. Produto cultural pode ser um livro, um filme, uma série, um documentário, uma novela, uma peça teatral, um álbum musical e assim por diante. Dentro desse gênero textual, primeiramente, o resenhista vai caracterizar a obra analisada, ou seja, ele vai falar qual que é a obra e quais que são suas principais características. Ele vai explicar qual que é o objeto cultural que ele está analisando. Depois disso, vem a parte principal, que é aquela na qual o resenhista vai fazer a sua avaliação sobre a qualidade da obra. Então, ele vai dizer se aquela obra é boa ou não, ou se ela tem pontos positivos e negativos. Ela pode ter os dois, inclusive. Mas essa opinião, essa avaliação sobre a qualidade do bem cultural, não é simplesmente falar se gostei ou se não gostei. O resenhista, ele vai explicar por que ele julgou a qualidade da obra cultural daquela maneira. Então, se ele achou que ela é positiva, ele vai explicar por que ela é positiva. Se ele achou que ela tem pontos negativos, ele vai explicar por que ela tem esses pontos negativos. Então, ele vai construir essa avaliação através de argumentos. Então, a resenha é considerada como um gênero textual argumentativo. Então, vamos agora para as atividades. Então, você vai fazer a leitura dessa resenha aqui, ó. Emicida, amarelo é tudo para ontem, Netflix 2020, imprescindível. Então, esse trecho aqui, ó, essa parte aqui, é o nome da obra cultural, do bem cultural que está sendo resenhado, que está sendo analisado. Esse aqui é um documentário da Netflix. Então, esse autor aqui, ó, o Alan Fernandes, é o resenhista que vai fazer o seu juízo de valor, que vai fazer a sua avaliação sobre esse bem cultural que é esse documentário. Então, vocês vão fazer a leitura desse texto para a gente poder responder as perguntas. Questão 1. Ao escolher esse gênero textual, o autor do texto objetivou, é a letra D, apresentar ao leitor um panorama da obra e se posicionar criticamente. Então, o autor desse texto apresentou as características gerais desse documentário, dessa obra, porque ele não pode dar todos os detalhes, porque senão ele vai desestimular o leitor a conhecer essa obra. Então, é por isso que o resenhista está fazendo um panorama, ele está fazendo uma caracterização, uma descrição geral da obra. E, além disso, ele está apresentando o seu posicionamento crítico com relação a ela. Ou seja, ele apresentou os argumentos que explicam se ele achou que essa obra é positiva ou negativa. Agora, gente, eu vou explicar por que as outras alternativas não estão corretas. É porque o objetivo do resenhista não foi falar do documentário com ironia ou deboche. Ele apenas descreveu a obra ressaltando os pontos que lhe chamaram mais atenção e explicou por que, em seu ponto de vista, o documentário tem um alto valor. Na resenha, o autor também não contou uma história, ele não fez uma narrativa, ele nem falou sobre tipos literários. E, no geral, a visão do resenhista sobre o documentário é muito positiva. Ele fez inúmeros elogios à obra.
Então, por isso que as outras alternativas estão incorretas. Você vai marcar a letra D. Questão 2. Que informações o leitor pode obter a partir da leitura do texto? Então, são essas informações aqui, ó. Qual é o conteúdo do documentário? Quem o idealizou? Quem o produziu? Quem o dirigiu? Quem participa dele? Que temáticas, assuntos ele aborda? Como é a sua estrutura, os atos? Como é, que faltou um acento, né? Como é sua trilha sonora? Como é sua fotografia, projeto de iluminação? Qual a opinião do resenhista sobre a obra? Pontos positivos e negativos. Então, todas essas aí são as informações que a gente encontra nesse texto. Questão 3. Segundo Alan Fernandes, quais são os pontos negativos de Emicida, amarelo é tudo para ontem? E os positivos? Antes de vocês já começarem a reclamar do tamanho da resposta, observe que aqui foi perguntado quais que são os pontos negativos e os pontos positivos. Não pediu para você colocar alguns pontos negativos e alguns positivos. Pediu para você colocar todos. Por isso que eu coloquei aqui a resposta completa. Aí agora está nas suas mãos. Você decide o que você vai copiar, o que você não vai copiar. Eu coloquei aqui em duas cores, gente, só para vocês diferenciarem os pontos positivos e os pontos negativos. Mas na sua resposta você tem que colocar os dois itens, pontos positivos e negativos. Eu vou ler primeiramente os negativos, tá? Então, os pontos negativos foram esses aqui, ó. Falta ousadia e inspiração da direção, um tanto quanto formulaica demais. Fatos inicialmente soam dissonantes. Então, esses foram os pontos negativos que eu identifiquei. Agora, os pontos positivos. Então, o resenhista, de forma geral, ele observou mais qualidade positiva do que negativa nesse documentário. Então, tem muito mais elogios do que críticas. Então, ficou assim, ó. Traça com fluidez paralelos entre o presente e o passado, focando na luta negra. Guia o público rumo a um intenso e emocionante resgate da cultura negra brasileira. O ritmo da montagem e edição tornam a experiência consistente e prazerosa. O texto nunca se perde em divagações desnecessárias. Há um minucioso trabalho de pesquisa. A fotografia denota um certo otimismo e fé no amanhã. A trilha sonora cumpre o papel essencial de conduzir a narrativa, colaborando na conclusão dos arcos de maneira catártica. Imprescindível, o documentário é um valioso registro histórico sobre a negritude e seus impactos na cultura brasileira. A narração é ágil, aliada à edição fluida, obtém êxito tanto em informar quanto em emocionar. O filme convida todos a refletirem sobre o agora, para que o passado nunca mais volte a amanhã. Então, tira um print aqui para você poder copiar depois. Questão 4. Em várias passagens do texto, a opinião do autor é sugerida pelo uso que faz de palavras e expressões. Transcreva pelo menos um trecho. Qual a importância para os leitores da opinião pessoal do autor em um texto como esse? Então, primeiramente, o trecho que a gente tirou lá do texto. É esse aqui que está entre aspas. Imprescindível, o documentário Emicida Amarelo é tudo para ontem. É um valioso registro histórico sobre a negritude e seus impactos na cultura brasileira. As palavras imprescindível e valioso demonstram que o autor aprova e recomenda a obra. A opinião pessoal do autor é importante porque o leitor espera saber se compensa ou não conhecer a obra. O leitor quer saber se o resenhista aprova, recomenda ou não a obra. Questão 5. Como pode ser interpretado o título do texto? Então, esse título aqui, ó,
Emicida Amarelo é Tudo Pra Ontem, Netflix 2020, imprescindível. Demonstra já de início que a resenha, no geral, será positiva, pois o resenhista considera que o documentário é imprescindível, ou seja, todos devem assisti-lo. Muito bem, pessoal. Então essa foi a correção da semana 1 do PET do 8º ano. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, se inscrevam e ativem as notificações para não perderem as correções da próxima semana. Eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!